Eu começo esse vídeo fazendo um questionamento. Alguém aqui tinha dúvida, além de mim, que Pazuello havia mentido na CPI? E eu falo além de mim porque eu confio nas pessoas, eu acredito nas pessoas, eu dou uma chance para elas, mesmo que essas pessoas sejam Eduardo Pazuello, como fala a doutora Nise Yamaguchi. Mas Pazuello, ou Pazuello, acabou mentindo na CPI e agora as provas começam a chegar. Todos mentiram ali na CPI, ou quase todos, ou praticamente todos, como você queira chamar, ou como eu possa falar de um jeito que evite qualquer tipo de processo e complicações judiciais, porque isso eu não quero ter com ninguém. Mas essa reportagem é muito interessante sobre as vacinas da COVAX Facility, porque o Brasil poderia ter pedido uma quantidade muito maior desse consórcio, mas não pediu. Uma situação muito estranha que nós estamos continuando, averiguando com muitas palavras no gerúndio, porque eu gosto de gerundar ou gerundando. Mas eu vou ler essa reportagem para vocês que deixa Pazuello praticamente nu. Então eu preferia que essa reportagem não existisse, mas vamos lá, a gente tem que encarar a verdade, encarar os desafios e os fatos, mesmo que esses desafios, esses fatos e essa verdade seja Eduardo Pazuello completamente nu, de costas ainda, ou de frente, sei lá, ou de lado. Imaginem Pazuello em 4D. Vamos voltar aqui para o texto. Cruzoé, vídeos mostram que Pazuello mentiu sobre a oferta de vacinas da COVAX. Vídeos de reuniões interministeriais obtidos pela Cruzoé com exclusividade mostram que o Ministério da Saúde ignorou alertas feitos pelo Itamaraty e decidiu aderir ao consórcio COVAX Facility em quantidade mínima, com doses das vacinas contra da pandemia suficientes para somente 10% da população. Um dos argumentos usados pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para não aceitar maior oferta do consórcio da OMS era o de que se tratava de uma negociação, aspas, nebulosa. A negociação com a COVAX era nebulosa. Imagina como era a negociação com a Precisa, que falsificou documento. Imagina como era a negociação com a Davatt. E a Davatt é o seguinte, eu gosto sempre de frisar isso. A Davatt lá do Dominguete. Olha só, a Davatt, o Ministério da Saúde, tinha duas frentes para negociar com duas frentes da Davatt. Só que essas negociações, elas ocorriam em paralelo. Então, essas duas pessoas aqui não sabiam que essas outras duas estavam negociando. Olha só que situação. E quem falou isso foi o Cristiano, da Davatt, no depoimento dele na CPI. Nós temos que rir, né? Aí a gente lembra do Pazuello nu e toda a diversão e a risada acaba. A única coisa nebulosa era o inglês dos encarregados do governo brasileiro em Brasília para ler o contrato. Um despreparo espantoso. Em depoimento à CPI da pandemia, Pazuello repetiu essa lorota e pior, mentiu também ao dizer que o preço inicial da vacina era de $40 a dose. O preço era pouco mais de $10. Que vergonha, hein, Pazuello? Tentou mentir, mas um manda e o outro obedece. E Pazuello precisa ficar de olho aberto, pelo seguinte, ele sabe que há um risco enorme dele sofrer uma prisão preventiva por conta das investigações do Ministério Público e da própria CPI. Essa é uma notícia que foi dada na semana passada, ou semana retrasada, eu já me perdi. Porque depois de imaginar Eduardo Pazuello completamente nu, porque nós o deixamos nu aqui, e foi um pouco difícil de tirar a camiseta dele, porque ficou presa, mas nós o deixamos nu. A gente fica um pouco esquecido depois de imaginar essa imagem que é um negócio assim fantástico. Para evitar qualquer tipo de processo, temos que elogiar aqui Eduardo Pazuello. Eu sou um covarde, enfim. Ele falou na semana passada que estava com medo de sofrer uma prisão preventiva, porque o Pazuello ele está sofrendo alguns inquéritos na Polícia Federal. E mentir na CPI não ajudou em nada Eduardo Pazuello a escapar dessa prisão, onde várias pessoas poderão vê-lo nu. E não é no sentido imaginativo, platônico, como nós estamos todos aqui imaginando Eduardo Pazuello. Essa CPI vai ser muito interessante porque, obviamente, essa informação que a Cruzoé obteve, que faz parte do grupo antagonista, foi obtida por conta de novos documentos que chegaram e estão sendo analisados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que está dividida em 7 frentes e uma dessas frentes é justamente a compra de vacinas. Por que Pazuello aderiu ao consórcio, ao valor mínimo do consórcio, a 10%? Por que ele mentiu sobre o valor das vacinas? Porque ele obedece àquilo que Bolsonaro quer. Ele obedece a Bolsonaro, isso ficou claro. E essa falta de aderência ao consórcio COVAX
resultou, nós sabemos, nessas negociações com Precisa Medicamentos, com Davat, porque quando o Bolsonaro percebeu que a batata dele estava assando perante a opinião pública, porque Fiocruz estava fazendo vacina e principalmente o Calça Apertada, o João Dória também estava fazendo vacina, ele falou, procurem, comprem as vacinas, pode comprar a Coronavac, contanto que não seja do Butantan. Aí o Pazuello foi e fez aquela negociação, negociando o triplo do preço da Coronavac, fora Precisa Medicamentos e Davat. Negociações com intermediários, que aí rolava o pichulé. E o próprio Pazuello disse que havia pichulé e ele sofria pressões, que nós descobrimos depois que essas pressões acabavam passando por Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, porque o áudio do Luiz Miranda, que ele fala que não tem, mas nós sabemos que ele tem, algumas pessoas inclusive já ouviram, Bolsonaro cita no áudio não somente Ricardo Barros, mas Ciro Nogueira, que nós abordamos muito ele aqui no canal nos últimos dias, que talvez seja o novo ministro da Casa Civil, mas ele está hesitante, porque Bolsonaro quer mandar nele e Ciro Nogueira não é mandado por ninguém. Além de citar Ciro Nogueira e Ricardo Barros, Bolsonaro citou o Arthur Lira. Os três estão envolvidos ali com um contrato bem esquisito com a VTC Log, empresa que fazia logística do Ministério da Saúde. É só uma parte desse enrosco e é por isso que o próprio Bolsonaro sabe que o governo dele acabou. Bolsonaro só está trabalhando para evitar a punição no Tribunal Internacional, que já começa a ter uma movimentação de entidades internacionais e nacionais para aumentar a pressão sobre Bolsonaro no Tribunal Internacional. Que coisa, hein? A diferença de Bolsonaro e Pazuello é que Pazuello não irá para uma prisão na Holanda, que deve ter ali acomodações um pouco melhores. Mas vamos continuar observando tudo isso e deixa aqui nos comentários, por favor, se você imaginou Eduardo Pazuello completamente nu. E se você imaginou, como você imaginou? Você imaginou que ele tem o peito cabeludo, estilo Marcos Pasquim, pescador parrudo de Kubanacan? Deixa aqui nos comentários e eu vou falar depois aqui respondendo vocês o modo como eu imaginei aquele peitoral todo sarado, estilo Eduardo Leite, 40 de cada lado no supino de Eduardo Pazuello.